Às vezes, a vida se assemelha a uma daquelas vitrines impecáveis de grifes internacionais de alta costura localizadas nas ruas mais caras do mundo. Tudo do lado de dentro é absurdamente caro, perfeitamente posicionado sob luzes de LED frias, intocado pela poeira das ruas comuns e, acima de tudo, protegido por uma camada de vidro blindado tão espessa que nenhum som do mundo real consegue atravessar. Para quem olha de fora caminhando sob o vento gelado, é uma imagem de sucesso absoluto, uma pintura inquestionável de felicidade plena e poder inalcançável. Mas para quem vive ali dentro, trancafiada como um manequim de luxo sem direito à própria voz, a realidade é um silêncio gélido, asfixiante e ensurdecedor. Essa era exatamente a sensação que esmagava o peito de Elisa dia após dia. Mas antes de darmos o próximo passo nessa jornada narrativa e começarmos a desvendar os segredos mais sujos e as reviravoltas chocantes que se escondem por trás dessa fachada de perfeição, eu quero fazer uma pequena pausa. Eu quero conversar diretamente com você que está aí do outro lado da tela, me acompanhando e prestando atenção em cada detalhe desta história. De qual canto desse nosso imenso e maravilhoso Brasil, ou talvez de qual lugar do mundo, você está assistindo a este vídeo no canal hoje? Deixe o seu comentário aqui embaixo agora mesmo. Eu adoro ler e saber até onde as nossas histórias estão viajando e alcançando corações. E aproveitando esse momento de reflexão sobre a vida impecável da alta sociedade, eu quero te fazer uma pergunta sincera. Me conta aqui. Você já viveu na pele? Ou conhece alguém próximo que tenha passado por uma situação parecida? Aquela dor silenciosa de entrar para uma família por amor e ser tratada como um fardo, sofrendo humilhações diárias disfarçadas de conselhos apenas por não ter a mesma condição financeira inicial. O ser humano pode ser uma caixinha de decepções quando o dinheiro fala mais alto que a empatia, não é verdade? Deixe seu relato nos comentários, pois leio absolutamente tudo. E agora, prepare o coração, porque a tempestade que está prestes a desabar sobre essa mansão vai provar que nenhuma humilhação fica impune quando uma mulher decide cobrar a conta. A chuva fina e persistente que caía sobre a cidade naquela tarde parecia espelhar perfeitamente o clima que havia se instalado dentro daquela imensa propriedade. A fachada da mansão da família Vasconcelos, com suas colunas imponentes de mármore e grandes janelas, parecia um monumento inabalável erguido para glorificar o poder acumulado de gerações. Elisa estava de pé na sala de estar, encostada no vidro gelado. Aos 30 anos, ela possuía uma beleza serena. Mesmo vestindo um vestido de maternidade fluido, em tom off-white muito discreto, sua postura exalava uma autoridade natural. Com a mão esquerda, ela acariciava sua barriga de 6 meses de gestação. O pequeno herdeiro era a única fonte de calor naquele ambiente hostil. Para a alta roda paulistana, o casamento de André Vasconcelos com uma mulher de origem humilde e sem sobrenome de peso havia sido o prato cheio da temporada. André era o herdeiro cobiçado de um conglomerado tradicional, um homem na faixa dos 35 anos cujo charme era tão inegável quanto a sua arrogância. Quando se conheceram em uma exposição de arte modesta, ele parecia diferente dos milionários fúteis. Apresentou-se como alguém em busca de um refúgio verdadeiro, procurando uma mulher que o amasse pela sua essência e não pelo limite dos seus cartões de crédito. Elisa, por sua vez, cometeu o maior erro de sua vida. Acreditou piamente nele. Ansiava tanto por construir uma família real, distante da frieza do universo de onde vinha, que tomou a arriscada decisão de ocultar a sua verdadeira identidade. O que André, a sua família e a imprensa ignoravam de forma cômica era que Elisa não era uma moça pobre. O seu sobrenome verdadeiro, omitido para viver um amor livre de parasitas, era Ferraz. Ela era a herdeira direta de Otávio Ferraz, um dos homens mais ricos e invisíveis do mercado financeiro global. Um titã que controlava bancos e fundos com a precisão de um predador. Elisa só queria ser amada por si mesma, mas o preço cobrado por essa ilusão estava destruindo a sua saúde mental. Com o passar dos meses,
A verdadeira face de André emergiu das sombras. O homem carinhoso transformou-se num executivo distante e impaciente. Passava os dias trancado em reuniões e as noites colado à tela do celular, ignorando as tentativas de aproximação da esposa, usando a pressão do Império Vasconcelos como desculpa. No entanto, o distanciamento do marido era apenas a ponta do iceberg do sofrimento de Elisa. O verdadeiro terror psicológico habitava a própria casa. Caminhando livremente pelos corredores, o som agudo de saltos finos batendo contra o piso de mármore quebrou o silêncio fúnebre do ambiente. Dona Célia adentrou a sala de estar com a arrogância de uma monarca absolutista. A matriarca indiscutível dos Vasconcelos era uma mulher de 65 anos, com feições duras e aristocráticas. Seus cabelos loiros estavam fixados em um penteado de salão, e ela vestia um vestido de seda cor champanhe, ostentando um pesado colar de esmeraldas que parecia uma coleira de dominação territorial. Ainda parada aí, olhando para o nada como se fosse uma peça inútil, Elisa, disparou Dona Célia, a voz afiada coberta por uma falsa polidez. A governanta me disse que você recusou as frutas importadas do café da manhã. Suponho que o seu organismo, acostumado a comidas de qualidade inferior, ainda esteja rejeitando o padrão de excelência da nossa casa. Só espero que o meu neto não nasça com esse seu paladar plebeu. Elisa apertou as mãos em punhos dentro dos bolsos, forçando a voz a sair serena para não ceder à provocação sádica. Eu apenas tive um pouco de enjoo, Dona Célia. É normal no 6º mês. O bebê está ótimo e muito saudável. Obrigada. Dona Célia abriu um sorriso desdenhoso. Ele é um Vasconcelos, claro que será saudável. O André é caridoso até demais por ter lhe dado um teto como este. Você deveria passar os seus dias agradecendo e sendo o mais invisível possível para não nos causar nenhum tipo de constrangimento na sociedade. Antes que Elisa respondesse, André cruzou a sala a passos largos, digitando furiosamente no celular. Bom dia, mamãe. O mercado abriu agitado. Não me esperem para o almoço, disse ele, beijando rapidamente o rosto da mãe. André, chamou Elisa na voz contida. Temos a consulta do pré-natal às 14 horas hoje. Você prometeu que iria dessa vez. O marido bufou, revirando os olhos. Elisa, por favor, eu estou lidando com milhões de reais. Não tenho tempo para segurar a sua mão em um consultório médico. Peça ao motorista para levá-la. Pare de ser tão sufocante. Ele saiu apressado, sem olhar para trás. Dona Célia lançou um olhar vitorioso para a nora. Esteja muito bem arrumada à noite. Teremos uma reunião familiar no jantar, e não quero que nos envergonhe com suas lamúrias. A tempestade havia apenas começado. A sala de jantar principal da mansão dos Vasconcelos não havia sido preparada para uma refeição em família ou um jantar de confraternização. Ela havia sido meticulosamente arquitetada para se tornar um verdadeiro e opressor tribunal de inquisição. O ambiente, iluminado pela luz fria, brilhante e cortante dos imensos lustres de cristal que pendiam do teto com pé direito duplo, exalava uma hostilidade palpável, quase material. A longa mesa de madeira escura e maciça, capaz de acomodar confortavelmente 20 pessoas, estava posta com a prataria mais pesada e ostensiva da família. As taças de cristal bacará refletiam uma luz doentia e afiada sobre a toalha de linho engomado. O som agressivo da chuva açoitava os vidros blindados do chão ao teto, como se a própria natureza tentasse invadir o cômodo e lavar a podridão moral e a arrogância elitista que se acumulavam ali dentro de forma asfixiante. Elisa desceu as amplas escadarias de mármore branco com uma lentidão calculada e majestosa. Ela não usava os vestidos repletos de logomarcas chamativas que a sogra tentava empurrar para transformá-la em uma vitrine ambulante da riqueza alheia. Vestia uma peça de maternidade incrivelmente fluida, de um tom areia discreto, minimalista e altamente sofisticado, que envolvia a sua barriga de 6 meses com extrema delicadeza e respeito absoluto. O seu rosto, desprovido de maquiagens pesadas ou artifícios, exibia uma beleza natural e serena, porém com um endurecimento quase imperceptível no maxilar. No dedo indicador da mão direita,
repousava o único adorno que importava na sua vida: o anel de ouro fosco e envelhecido com a pedra ônix escura. O brasão histórico, silencioso e letal dos Ferraz. Aquele pequeno objeto era a sua âncora de sanidade diária, a prova física e inegável de que não importava o quanto aqueles falsos aristocratas tentassem diminuí-la e humilhá-la, ela possuía correndo em suas veias uma força intelectual e um império financeiro infinitamente maiores do que eles poderiam sequer sonhar em compreender na sua mediocridade. Ao cruzar o umbral pesado da sala de jantar, o estômago de Elisa revirou de imediato. A intuição feminina, afiada pelas constantes provações e abusos psicológicos daqueles longos meses de casada, acendeu todos os alertas vermelhos de emergência em sua mente. Não era apenas um simples e indigesto jantar com a sogra manipuladora e o marido distante. O cenário estava milimetricamente montado para um verdadeiro paredão de fuzilamento psicológico e patrimonial. Nas cadeiras laterais da imensa mesa, acomodavam-se de forma rígida 2 dos tios mais velhos de André, homens de feições duras, cabelos grisalhos e olhares predatórios e avaliadores que sempre a trataram como uma intrusa invisível e indesejada nas poucas vezes em que se cruzaram em eventos sociais. Pior ainda do que a presença hostil dos tios, na extremidade oposta e mal iluminada da sala, conversando em sussurros venenosos com Dona Célia, estava um homem de terno cinza chumbo muito bem cortado, carregando uma pasta executiva de couro negro. Ele não tinha a postura relaxada de um convidado para o jantar. Tinha a postura fria, apática e calculista de um advogado corporativo mercenário preparado para uma guerra de litígio. O coração de Elisa bateu compassado e firme. Ela não recuou um único milímetro. Caminhou com a cabeça erguida até a sua cadeira habitual, posicionada de forma quase subalterna em relação à cabeceira de André, e sentou-se em absoluto silêncio. A conversa sussurrada cessou imediatamente no recinto. Os olhares de todos os membros da família Vasconcelos se voltaram para ela de forma simultânea, carregados de um desprezo tão denso, julgador e palpável que poderia facilmente ser cortado com uma das facas de prata dispostas à sua frente. A nossa ilustre e tão aguardada presença finalmente decidiu se juntar a nós nesta noite de tempestade. Ironizou Dona Célia, tomando o seu lugar à cabeceira oposta, com a empáfia e a teatralidade de uma monarca ditatorial prestes a julgar uma camponesa. A matriarca vestia seda escura de alta costura e as suas pesadas esmeraldas brilhavam sob a luz incandescente do lustre, parecendo olhos verdes e venenosos de uma serpente pronta para dar o bote fatal. Eu estava justamente comentando com os tios do André sobre a importância vital e inegociável de preservar o legado intocável das famílias tradicionais deste país. É um fardo incrivelmente pesado e exaustivo carregar um sobrenome histórico que construiu esta metrópole, sabe, Elisa? Mas é claro e evidente que você não entende absolutamente nada sobre o peso de um grande legado. Afinal de contas, certas linhagens nascem para governar, multiplicar riquezas e liderar, enquanto outras nascem apenas para serem assistidas de forma benevolente pela caridade e pela pena alheia. As palavras ríspidas, preconceituosas e carregadas de ódio de classe chicotearam o ar gélido da sala de jantar. Os tios de André deram risinhos anasalados, baixos e elitistas, concordando em uníssono enquanto bebericavam os seus vinhos encorpados de safras raríssimas. Elisa engoliu em seco e olhou diretamente para André, buscando nos olhos escuros dele qualquer faísca de decência moral, qualquer traço do homem romântico que um dia, de joelhos, prometera ser o seu escudo intransponível contra a maldade do mundo. Mas o marido cobiçado estava ocupado demais cortando metodicamente um pequeno pedaço de carne trufada em seu prato de porcelana inglesa, mantendo a expressão perfeitamente vazia, isenta e completamente passiva de um covarde que concorda silenciosamente com o massacre da própria esposa grávida. Eu acredito profundamente, Dona Célia, que o maior e mais valioso legado que qualquer família pode deixar para as futuras gerações
não se mede pelas cifras acumuladas de forma inescrupulosa em contas bancárias internacionais, e muito menos pelos sobrenomes gravados a ouro em fachadas de prédios de vidro na Faria Lima. O verdadeiro legado se mede pela dignidade, pelo respeito inegociável e pelo caráter irretocável com que se trata o próximo, respondeu Elisa, elevando o queixo de forma sutil. A sua voz saiu incrivelmente mansa, aveludada, perfeitamente modulada e absolutamente livre de qualquer tremor de intimidação ou medo. O dinheiro abundante de vocês pode comprar muitas coisas passageiras, inclusive a ilusão patética de superioridade divina, mas ele é miseravelmente incapaz de comprar classe, berço moral ou um mínimo de humanidade genuína. O silêncio estarrecedor que se abateu sobre a mesa foi imediato e ensurdecedor, tão pesado que o som da chuva batendo nas janelas pareceu triplicar de volume. A audácia monumental da esposa pobre e sem recursos em retrucar a poderosa e intocável matriarca da família Vasconcelos com tamanha classe, inteligência e firmeza inabalável fez com que o rosto sempre empedrado de Dona Célia se contorcesse em uma máscara grotesca de pura fúria e indignação descontrolada. O advogado, no canto escuro da sala, pigarreou nervosamente, ajeitando os óculos no rosto suado. André parou com o garfo suspenso no ar, paralisado, e finalmente olhou para a esposa com uma expressão de repreensão severa, como se uma funcionária subalterna tivesse acabado de xingar o presidente da empresa. Você meça muito bem e com muito cuidado as suas palavras impertinentes dentro da minha propriedade. Sua abusada dissimulada, sibilou Dona Célia, a voz perdendo completamente a polidez cínica e adquirindo um tom agudo, esganiçado e escandalosamente ameaçador, que fez as veias de seu pescoço saltarem. Você não passa de uma oportunista rasteira e sem berço que o meu filho resgatou do completo anonimato e da mediocridade da classe baixa. Nós abrimos as portas de carvalho deste castelo para você. Nós cobrimos o seu corpo com tecidos nobres que você jamais poderia sonhar em comprar com o suor do seu próprio trabalho de formiga, e é exatamente assim que você nos paga? Com tamanha insolência e falta de gratidão? Você deveria beijar o chão de mármore que pisa todos os dias e agradecer aos céus de joelhos por ter tido a sorte astronômica de carregar no seu ventre a genética superior e refinada da minha família. Nós sabemos muito bem o que mulherzinhas ardilosas do seu tipo procuram nas sombras quando dão o golpe da barriga em homens ricos e bem-sucedidos como o André. Neste exato e revoltante momento, onde a crueldade dessa sogra atingiu um nível quase insuportável e abjeto, eu preciso fazer uma pausa essencial no nosso roteiro e olhar nos seus olhos. Se o seu sangue também está fervendo nas veias de indignação pura, ao ouvir essas atrocidades asquerosas sendo disparadas sem piedade contra uma mulher grávida e aparentemente indefesa, e se você, assim como eu, mal pode esperar para ver essa família elitista e arrogante cair do cavalo de forma épica e dolorosa. Nas próximas cenas, não esqueça de se inscrever aqui no canal, agora mesmo. É um gesto muito rápido, leva apenas 2 segundos e é totalmente gratuito, mas que me ajuda gigantescamente a continuar trazendo roteiros narrados cada vez mais detalhados, emocionantes e cheios de reviravoltas de justiça para você. Aproveite e deixe também aquele like caprichado e forte neste vídeo. O seu like funciona como um aplauso virtual que avisa ao algoritmo do YouTube que as nossas histórias são impactantes e merecem chegar a milhares de outras pessoas apaixonadas por drama e justiça. E aí, já se inscreveu no botão vermelho? Já deixou o seu joinha para fortalecer a nossa comunidade? Então, respire bem fundo, acalme o coração e vamos voltar imediatamente para essa sala de jantar asfixiante, porque o verdadeiro pesadelo corporativo e a armadilha familiar estão apenas começando a se desenhar. Elisa não recuou um único milímetro e não derramou uma única gota de lágrima perante a agressão verbal escancarada da matriarca. Ela sentiu o bebê mover-se de forma suave e afirmativa em seu ventre, um lembrete físico, quente e palpitante, do único e mais sagrado motivo pelo qual
ela ainda respirava o ar tóxico daquela residência sombria. O olhar afiado de Elisa percorreu toda a mesa, analisando minuciosamente as microexpressões no rosto de cada um dos presentes. Os tios a observavam com um misto de desprezo nojento e curiosidade mórbida, aguardando ansiosamente as lágrimas de humilhação e o choro convulsivo que, em suas mentes preconceituosas e cruéis, toda mulher de classe inferior deveria derramar ao ser confrontada e esmagada pelos donos do grande capital. Mas a herdeira secreta dos Ferraz não lhes daria, em hipótese alguma, o prazer de assistir a um colapso emocional de perto. Ela simplesmente não iria chorar. O choro é a linguagem do desespero, da derrota e da fragilidade aguda. E a mente brilhante de Elisa operava agora com a clareza letal, estratégica e implacável que havia herdado do bilionário mais engenhoso e temido do país. Eu não armei, planejei ou executei nenhum tipo de golpe da barriga fajuto, dona Célia, e muito menos preciso da sua esmola mascarada de luxo para sobreviver no mundo, rebateu Elisa, a sua postura permanecendo majestosa, a coluna reta como uma haste de aço, as mãos repousando com elegância e tranquilidade sobre a toalha de linho branco, a pedra preta do seu anel capturando a luz incandescente da sala. Eu me casei com o seu filho por acreditar genuinamente que havia um homem de honra por trás dos ternos caros e do relógio suíço. Alguém que desejava formar uma família amorosa, baseada no respeito mútuo, longe das sombras opressivas do dinheiro. Se as senhoras e os senhores vivem todos os dias tão aterrorizados, paranoicos e cegos, com a ideia patológica de que todos que cruzam os seus caminhos só estão interessados nos seus cifrões, nas suas posses e nas suas propriedades, a vida íntima de vocês deve ser incrivelmente solitária, triste e miserável. Vocês têm tanto pânico de perder o que possuem materialmente que acabam perdendo a capacidade de sentir qualquer coisa e se esquecem rapidamente de como ser humanos de verdade. Chega dessa filosofazinha barata, romântica e vitimista, explodiu André. Finalmente saindo do seu mutismo acovardado, batendo a mão espalmada e pesada sobre a mesa de madeira com uma força grosseira, fazendo a sua taça de vinho transbordar levemente e manchar o tecido alvo com gotas cor de sangue. Ele não estava, de forma alguma, defendendo a honra da esposa. Ele estava defendendo o seu próprio ego machucado e a aliança doentia de poder que mantinha com a mãe castradora. O rosto do executivo estava totalmente transfigurado por uma raiva fria e acovardada. Você passou absolutamente de todos os limites hoje, Elisa. A minha mãe tem toda a razão e o direito soberano de desconfiar das suas reais intenções. Você entrou na nossa família sem absolutamente nada a oferecer em troca, sem um histórico financeiro respeitável que nos trouxesse qualquer tipo de segurança corporativa ou aliança de mercado. O mundo real não é um conto de fadas romântico, e nós precisamos agir racionalmente para proteger o patrimônio bilionário que as gerações passadas dos Vasconcelos construíram com suor contra possíveis abutres e aventureiras. O amor puro não paga os dividendos e as contas da holding. E a sua atitude rebelde, insolente e desaforada desta noite só prova de forma irrefutável que a minha mãe estava corretíssima desde o princípio em nos convocar aqui para resolver isso legalmente. As palavras cruéis de André ecoaram pela sala de jantar como chicotadas de puro cinismo e traição. Ele não era uma vítima inocente da manipulação materna, ele era um cúmplice ativo, consciente e cruel na destruição da própria família que acabara de formar. O jantar não passava de uma encenação teatral de péssimo gosto, uma emboscada milimetricamente arquitetada nos bastidores. O verdadeiro e repulsivo propósito daquela reunião familiar sinistra começava finalmente a se revelar na figura do advogado de terno cinza, que deu 2 passos à frente, saindo das sombras da sala com a sua pasta de couro nas mãos, o rosto desprovido de emoção. O tribunal familiar dos Vasconcelos não estava reunido apenas para humilhá-la com palavras venenosas de inferioridade. Estava ali para executar um plano covarde, prático e abusivo contra os direitos sagrados da mulher, que carregava o futuro da linhagem e principalmente contra a criança inocente que não tinha voz para se defender.
A atmosfera, que já era intoleravelmente pesada, tornou-se totalmente irrespirável e densa. A farsa do casamento amoroso desmoronava pedaço por pedaço, caindo em ruínas sobre o tapete persa, revelando a podridão moral, a ganância desmedida e a desumanidade absoluta que fundamentavam as bases apodrecidas daquela família de elite. Elisa continuou sentada, impassível, imóvel como uma rainha cercada por traidores de baixo escalão, observando o advogado se aproximar da mesa com os documentos. O cheiro da comida requintada, que minutos antes exalava aromas de trufas e vinhos de safras raras, agora provocava em Elisa uma náusea insuportável, misturando-se com a essência podre da hipocrisia. Ela olhou para a própria mão direita, o polegar acariciando de forma suave, contínua e hipnótica a pedra de ônix escuro do seu anel secular. Era como se, através daquele contato físico com a relíquia de família que carregava, ela conseguisse escutar a voz grave, firme e inabalável do seu pai, Octávio Ferraz, ecoando em sua mente como um trovão de aviso. O verdadeiro poder, minha filha, não grita. Ele não precisa humilhar os mais fracos de forma espalhafatosa para se provar ou marcar território. O verdadeiro poder apenas observa em silêncio absoluto. Mapeia todas as vulnerabilidades do inimigo e, quando chega a hora certa, age com uma força tão rápida, implacável e destrutiva que o adversário perde a guerra antes mesmo de perceber que o primeiro tiro foi disparado. A lembrança vívida das palavras de seu pai funcionou como uma armadura invisível e impenetrável de puro aço forjado que revestiu o seu espírito contra o ataque histérico e mesquinho de Dona Célia e a submissão acovardada de André. Enquanto o advogado começava a organizar de forma burocrática os calhamaços de papel pardo e contratos repletos de jargões jurídicos complexos sobre a mesa de vidro e madeira maciça, Elisa respirou muito fundo, puxando o ar gélido e tenso da sala para o fundo dos pulmões. A ignorância profunda dos seus carrascos elitistas era, ao mesmo tempo, incrivelmente cômica e trágica. Eles achavam com uma certeza inabalável que estavam humilhando e encurralando uma plebeia assustada, uma moça sem recursos financeiros que não teria para onde correr ou quem a defendesse nos grandes tribunais. Não sabiam, na sua cegueira movida pelo ego, que cada ofensa proferida naquela noite tempestuosa, cada olhar de desprezo dos tios e cada sorriso cínico da matriarca estavam sendo meticulosamente computados na mente afiada da herdeira secreta, não apenas como ofensas morais imperdoáveis, mas como pregos grossos e enferrujados, sendo batidos com força implacável no próprio caixão social, corporativo e financeiro do Grupo Vasconcelos. O tribunal familiar havia emitido de forma vaidosa a sua sentença de humilhação, mas ignorava completamente que o carrasco supremo, invisível e bilionário, já estava contando os minutos para executar a punição devastadora. O advogado de terno cinza chumbo, que até então permanecia camuflado nas sombras da suntuosa sala de jantar, como um abutre aguardando pacientemente a morte de sua presa, deu 2 passos lentos e calculados em direção ao foco de luz dos lustres de cristal. O som dos seus sapatos de couro polido ecoou de forma ríspida, quebrando a tensão insuportável que pairava sobre a mesa após o embate verbal entre Elisa e a matriarca. Ele carregava nas mãos uma pesada pasta de couro azul marinho, adornada com o brasão da família Vasconcelos prensado a ouro na capa. Com a frieza mecânica de um executor corporativo, ele contornou a mesa e parou exatamente ao lado da cadeira de Elisa. Sem pedir licença, sem esboçar qualquer tipo de cortesia básica ou fazer contato visual, ele depositou o calhamaço de papéis sobre a toalha de linho branco, empurrando-o milimetricamente até que a borda do documento tocasse a base da taça de água da esposa grávida. Aquele não era um documento comum. A sua simples presença física ali alterou a gravidade do ambiente. O papel exalava a essência mais pura e destilada da ganância e da desumanidade. Dona Célia encostou-se no espaldar de sua cadeira esculpida, cruzando as mãos repletas de joias sobre o colo, e abriu um sorriso que era a verdadeira personificação do sadismo elitista.
Ela havia preparado aquele momento durante meses, aguardando a oportunidade perfeita para encurralar a nora que ela tanto repudiava. Como o meu filho tentou lhe explicar, de forma talvez generosa demais para o seu escasso intelecto, nós não tomamos decisões baseadas em emoções pueris ou romances de folhetim, Elisa, começou Dona Célia, a voz pingando um veneno adocicado e letal. A nossa família construiu um império que gera milhares de empregos e sustenta parte da economia deste país. Um patrimônio dessa magnitude não pode, sob nenhuma hipótese, ficar vulnerável aos caprichos do acaso ou às intenções ocultas de pessoas que entram na nossa linhagem sem trazer absolutamente nenhum capital, nenhum sobrenome de peso e nenhum valor agregado. A pasta à sua frente contém um acordo pré-nupcial tardio, combinado com um termo de renúncia patrimonial preventiva. Elisa abaixou os olhos para a capa azul marinho, a respiração mantendo-se incrivelmente controlada, embora o seu estômago estivesse revirando em um misto de nojo e incredulidade. Um termo de renúncia preventiva? Questionou a voz aveludada, mascarando a tempestade de indignação que se formava em sua alma. Um dos tios de André, um homem de rosto avermelhado pelo álcool e expressão cruel, soltou uma risada ríspida do outro lado da mesa. Não se faça de desentendida, garota. É uma prática perfeitamente comum em famílias do nosso quilate. Nós blindamos o nosso dinheiro contra sanguessugas. Você assina esse papel e garante que, caso o seu casamento com o meu sobrinho fracasse amanhã, você não sairá daqui arrastando metade das nossas empresas nos tribunais, usando essa sua gravidez como um escudo e uma moeda de troca. Elisa moveu os olhos lentamente, cravando o olhar diretamente no rosto de André. O homem com quem ela dividia a cama, o homem que havia beijado a sua barriga dias antes, prometendo o mundo ao filho que estava por vir, estava agora sentado ali, servindo como cúmplice silencioso daquele massacre moral. Você concorda com isso, André? Perguntou Elisa. Não era um pedido de socorro, era a última chance que ela dava para que ele provasse ter um mínimo de dignidade humana antes que ela o enterrasse de vez em suas memórias. André desviou o olhar, incapaz de sustentar a intensidade dos olhos castanhos da esposa. Ele pigarreou, ajeitando a gola da camisa italiana, e adotou o tom robótico e ensaiado de um executivo, defendendo uma fusão hostil. Não torne isso mais difícil do que precisa ser, Elisa. É apenas burocracia. O corpo jurídico da holding fez uma análise de risco e concluiu que o nosso casamento ocorreu sem a devida proteção de ativos. O documento apenas estipula que você abdica formalmente de qualquer reivindicação futura sobre as ações da empresa e sobre os imóveis da família, tanto em seu nome quanto como representante legal do nosso filho, até que ele atinja a maioridade e o conselho familiar decida se ele é digno de assumir funções no grupo. É para a segurança de todos. A atrocidade daquela declaração bateu em Elisa como um soco físico e brutal no peito. Eles não queriam apenas protegê-lo dela. Eles queriam deserdar o próprio sangue. O contrato exigia que ela assinasse a anulação dos direitos do seu bebê, subjugando o futuro da criança ao humor inconstante e cruel de Dona Célia e dos tios elitistas. Eles queriam que o seu filho nascesse como um cidadão de segunda classe dentro da própria casa, um bastardo tolerado apenas se abaixasse a cabeça para a matriarca. Com uma frieza que assustou até mesmo o advogado que estava ao seu lado, Elisa estendeu a mão direita e abriu a pasta de couro. Ela não precisava da ajuda de um tradutor jurídico para entender as entrelinhas podres daquele contrato. A sua mente, afiada pelos ensinamentos de Octávio Ferraz e por anos de estudo velado de economia e direito corporativo, escaneou as páginas impressas em papel timbrado com uma velocidade absurda. As cláusulas eram um show de horrores abusivos. Em letras miúdas, o documento afirmava que, em caso de divórcio, ela perderia a guarda principal da criança, receberia uma pensão irrisória ditada pela sogra e seria proibida de residir a menos de 100 quilômetros da sede do Grupo Vasconcelos. Era uma escritura de escravidão moderna, mascarada de acordo familiar. Vocês gastaram milhares de reais em honorários advocatícios
para redigir um documento que é, legalmente falando, uma aberração nula de pleno direito, murmurou Elisa, não como quem reclama, mas como uma juíza lendo uma sentença. Ela continuou a folhear as páginas com desdém, o som do papel raspando quebrando o silêncio fúnebre. Vocês exigem que eu renuncie aos direitos constitucionais de uma criança que sequer nasceu. Vocês exigem que eu entregue a guarda do meu filho a uma avó que nitidamente o despreza, por considerá-lo maculado pela minha origem. E você, André, você autorizou que os seus advogados escrevessem que o seu próprio filho só terá direito à sucessão se, e somente se, provar ser submisso aos interesses do Conselho. Você precificou a vida do seu próprio sangue. Cale a boca e assine logo essa porcaria. Explodiu o tio de André, esmurrando a mesa, o rosto roxo de raiva, diante da petulância da intrusa que se atrevia a ler e julgar um contrato feito pelos advogados mais caros de São Paulo. Você não tem o direito de questionar nada aqui dentro. Pegue a caneta, faça a sua rubrica miserável e agradeça por não a expulsarmos hoje mesmo para a sarjeta de onde você nunca deveria ter saído. Dona Célia ergueu a mão, pedindo silêncio ao cunhado, e fixou os olhos em Elisa. Ouça bem, garota. Nós não estamos pedindo a sua opinião jurídica. Nós estamos dando uma ordem direta. Você está sozinha. Você não tem família, não tem recursos, não tem um nome que a proteja da nossa fúria. Se você recusar a assinatura deste documento, eu pessoalmente vou garantir que a sua vida se torne um inferno tão insuportável que você implorará para voltar a ser ninguém. O meu filho pedirá o divórcio amanhã cedo. Os meus advogados arrastarão você pela lama nos tribunais alegando instabilidade mental na gravidez. E eu tirarei essa criança de você no minuto em que ela respirar fora do seu ventre. A ameaça escancarada, cruel e inescrupulosa pairou na sala de jantar. André não disse uma única palavra para defender a esposa daquela extorsão emocional monstruosa. Ele apenas desviou o olhar para a sua taça de vinho, ratificando com o seu silêncio a execução sumária de Elisa. O bebê deu um pequeno sobressalto dentro de Elisa, como se reagisse à hostilidade do ambiente. Ela alisou a barriga suavemente, sentindo uma torrente de amor indescritível pela vida que carregava, e, instantaneamente, uma fúria incandescente e letal tomou conta de cada célula do seu corpo. A ilusão acabou. O luto pelo casamento de mentira evaporou em questão de segundos. A mulher que havia entrado naquela sala tentando apaziguar a situação havia acabado de morrer, e a predadora silenciosa, herdeira da dinastia Ferraz, acabava de despertar faminta. Elisa pegou a pesada caneta tinteiro de prata que acompanhava o documento. O advogado sorriu de canto de boca, achando que havia vencido. Dona Célia recostou-se na cadeira com um suspiro de vitória antecipada. André relaxou os ombros. Mas, em vez de assinar a folha na linha pontilhada, Elisa segurou a caneta no ar por 2 segundos, olhando nos olhos de cada um dos seus algozes. Com um movimento firme, metódico e carregado de um desprezo avassalador, ela jogou a caneta de volta dentro da pasta, fechou a capa de couro azul marinho com um baque seco e empurrou o calhamaço com força, fazendo-o deslizar velozmente pela mesa, até bater violentamente contra o prato do advogado, derrubando a taça de água dele. Não, disse Elisa. Foi apenas uma palavra, um monossílabo proferido em um tom de voz tão absoluto, tão inquebrável e tão gélido, que fez a temperatura da sala cair drasticamente. Como é que é? Gaguejou Dona Célia, inclinando-se para a frente, incrédula perante o desafio frontal. Eu disse não, repetiu Elisa, levantando-se lentamente da cadeira, a sua postura de grávida, erguendo-se como um colosso invencível diante de um exército de formigas. Eu não vou assinar absolutamente nada que venha das mãos podres desta família. O meu filho jamais pertencerá a uma linhagem de covardes, tiranos e fraudadores de afeto. Vocês acham que podem me encurralar com ameaças vazias porque julgam conhecer a minha origem. Mas a suprema e colossal arrogância de vocês acabou de selar a sua própria sentença de morte. A insubordinação aberta, clara e majestosa de Elisa não foi apenas uma recusa burocrática.
Foi uma bofetada moral desferida com força bruta no rosto de cada membro da família Vasconcelos. E para André, o homem cujo ego doentio dependia exclusivamente da submissão dos outros para existir, aquela humilhação pública dentro da sua própria casa, na frente de sua mãe e de seus tios, foi o estopim de uma explosão iminente, violenta e irreversível, que destruiria o seu mundo inteiro em poucos minutos. A atmosfera na sala de jantar atingiu um estado de saturação elétrica. O não de Elisa não fora apenas uma palavra, foi o detonador de um colapso emocional profundo. André Vasconcelos, o homem que sempre utilizou o sobrenome como um escudo contra as consequências de seus próprios atos, sentiu a sua autoridade ser dissolvida em pleno ar. O rosto que, há poucos segundos, exibia um cinismo calculado, transformou-se subitamente em uma máscara de fúria descontrolada e vermelhidão pulsante. Ele não suportava ser desafiado, especialmente por alguém que ele, em sua suprema arrogância, havia classificado categoricamente como um acessório submisso e dependente. A visão de sua mãe e de seus tios, cujos rostos passavam da incredulidade para o escárnio, foi o combustível que faltava para a sua sanidade colapsar por completo. "Você não tem o direito de me desafiar desse jeito, sua miserável", gritou André, sua voz subindo várias oitavas, perdendo qualquer rastro da elegância corporativa que ele tanto se esforçava para projetar. Ele levantou-se tão bruscamente que a sua cadeira de espaldar alto tombou para trás, atingindo o piso de mármore com um estalo seco e violento que ecoou pelas paredes como um disparo de arma de fogo. Ele contornou a mesa em passos pesados e irregulares, seus olhos faiscando de ódio. Ele não enxergava mais a mulher que carregava o seu filho. Enxergava apenas uma peça de xadrez desobediente que o colocava em uma posição de ridículo perante aqueles que ele precisava impressionar para manter a sua própria ilusão de grandeza. Elisa, sentindo a periculosidade da situação, tentou manter a sua posição majestosa, mas o seu corpo, ainda que resistente, estava sob o estresse físico severo da gravidez. Ela recuou um passo, instintivamente buscando proteção, mas o espaço na sala já estava delimitado pela hostilidade dos outros convidados. André não parou. Ele se aproximou o suficiente para que Elisa sentisse o hálito quente e impregnado de uísque barato e arrogância. Ele a segurou pelo braço direito, não com a firmeza de um marido amoroso, mas com o aperto autoritário de um carcereiro. A dor foi imediata, perfurante e aguda, percorrendo os nervos até o seu ombro. Ela tentou se soltar, mas o aperto apenas se intensificou. "Solte-me, André, você está passando de todos os limites", exclamou ela, tentando manter o tom de voz firme, embora a dor começasse a turvar levemente a sua visão. "O único limite aqui é a sua insolência, Elisa. Eu cansei de brincar de marido compreensivo enquanto você finge que não deve obediência à minha família", sibilou ele. Dona Célia, ao invés de intervir para cessar a violência, apenas observava a cena com os lábios curvados em um sorriso sádico e expectante, como se esperasse pelo espetáculo do castigo. Num surto de pura covardia, misturada com o descontrole da sua própria raiva, André empurrou Elisa para longe. Não foi um empurrão calculado, foi uma descarga bruta de energia desmedida. O corpo de Elisa, desestabilizado pelo peso da gravidez e pelo impacto surpresa, oscilou no ar. Ela tentou buscar o apoio da borda da mesa, mas a sua mão apenas raspou na superfície lisa, enviando uma das taças de cristal ao chão em uma explosão de estilhaços e vinho tinto que tingiu o tapete caro de um vermelho profundo. O seu corpo colidiu pesadamente contra a lateral de uma das cadeiras de madeira entalhada antes de atingir o chão frio e duro da sala. A queda foi rápida, mas o impacto no seu corpo, e principalmente no seu ventre, pareceu durar uma eternidade. O ar foi sugado de seus pulmões pelo choque inicial. Elisa, em um reflexo de sobrevivência que ignorou qualquer dor em seus próprios braços ou joelhos, curvou-se, protegendo a barriga com as duas mãos antes mesmo de tocar o mármore. O som da queda foi seguido por 2 segundos de um silêncio absoluto e aterrador, onde nem a chuva lá fora parecia ousar tocar os vidros.
Ela ficou ali, imóvel, sentindo o mundo girar violentamente, o cheiro de vinho misturado ao seu perfume de baunilha, uma mancha viva de vinho se espalhando pela toalha branca como um aviso. Durante aqueles 2 segundos infinitos, o tempo parou. Dona Célia finalmente soltou um suspiro estridente. Meu Deus, André! Mas o seu tom não era de socorro, era de medo das consequências daquela cena grotesca perante os outros convidados. André ficou parado no meio da sala, as mãos ainda suspensas, a palidez substituindo rapidamente o vermelho da raiva em seu rosto. O pânico, um pânico gelado e real, começou a penetrar na sua mente obnubilada. Ele percebeu, talvez tarde demais, que havia cruzado uma linha que não podia ser apagada com desculpas ou contratos. Elisa não gritou. Não houve choro. Apenas um silêncio pesado e o barulho rítmico do seu próprio coração batendo forte, forte demais, contra as costelas. Ela ficou ali, no chão, sentindo cada ponto de impacto no seu corpo, protegendo o filho que, por um milagre, parecia estar em silêncio, talvez também em choque. O medo que ela sentia antes era de ser humilhada. Agora, o medo era por uma vida que dependia inteiramente de sua força naquele momento. A dor no braço era constante, uma queimação que se irradiava, mas era a dor na alma que definia aquele instante. Ela estava ali, a mulher grávida no chão da mansão, cercada por uma família de estranhos que só agora começavam a entender que o verniz daquela sala havia se quebrado irremediavelmente. André deu um passo à frente, a mão estendida, uma súplica patética morrendo em sua garganta. Elisa, levante, eu não queria, Elisa ergueu a mão esquerda para impedi-lo. O gesto foi simples, mas continha uma autoridade maior do que qualquer comando que André já tivesse dado naquela casa. Não chegue perto, disse ela, sua voz saindo baixa, mas tão firme que fez com que o marido parasse no meio do caminho. Ela começou a se levantar, usando a cadeira como apoio. Cada movimento era um teste de resistência. O impacto havia sido duro, e o seu corpo, habituado aos cuidados, agora sentia o peso de cada contusão. Quando finalmente ficou de pé, cambaleando ligeiramente, ela não olhou para André nem para Dona Célia, nem para a amante que ainda observava o cenário com uma expressão que oscilava entre o choque e uma desilusão egoísta. Ela sentiu o filho se mover novamente. Aquele pequeno movimento foi o sinal. Não havia espaço para hesitação. Elisa, com os olhos fixos em um ponto invisível no horizonte daquela sala que nunca fora sua, levou a mão ao bolso interno do casaco leve que usava sobre o vestido. Ali estava o celular que André, em sua soberba, nunca se deu ao trabalho de monitorar, acreditando ser apenas um aparelho básico. A tela estava trincada no canto, uma pequena falha que não impedia o funcionamento. Ela o desbloqueou, as mãos ainda trêmulas, mas a mente funcionando com uma clareza cortante, absoluta, como se tivesse se desprendido de todo o resto. A pasta de contatos tinha apenas um nome salvo como pai. Sem hesitar, ela abriu uma nova conversa e digitou com precisão cirúrgica: Pai, agora eu escolho voltar. O envio da mensagem foi silencioso, sem qualquer confirmação sonora, mas naquele instante, a vida de todos os presentes na sala mudou de eixo. A mensagem atravessou a rede rompendo a blindagem da mansão e chegou ao seu destino antes mesmo que o eco da taça quebrada parasse de ressoar na mente de André. O contrato que eles queriam que ela assinasse jazia esquecido sobre a mesa, manchado de vinho. O poder daquela família estava prestes a colidir com uma força muito mais antiga, muito mais profunda e muito mais implacável do que qualquer dívida ou sobrenome. A partir daquela mensagem, não haveria mais negociações, nem ameaças, nem falsas promessas de um recomeço. Havia apenas a contagem regressiva para a queda de tudo o que os Vasconcelos representavam. Elisa olhou para o próprio reflexo em um dos espelhos da sala de jantar, enquanto ajeitava o cabelo com dedos firmes. Ela não parecia uma vítima naquele instante. A mancha de vinho em sua roupa branca parecia uma marca de honra, o lembrete final de que ela havia tentado,
mas eles a forçaram a ser quem ela realmente era. Quando André tentou novamente se aproximar, desta vez com uma voz de desespero genuíno e não apenas fingido, Elisa recuou antes que ele pudesse sequer tocar em seu ombro. O gesto de recuo foi um aviso. A distância entre eles agora era intransponível. A verdade contida naquela única mensagem enviada era a única coisa que importava agora, e o mundo inteiro logo saberia o peso dessa escolha. O silêncio que se instalou na sala de jantar da mansão dos Vasconcelos, logo após o envio daquela mensagem curta e decisiva, não era de paz. Era o vácuo de pressão que antecede o impacto de um furacão. André Vasconcelos permanecia paralisado, com os olhos fixos na silhueta de Elisa, que agora se mantinha ereta, como se uma energia nova, fria e inabalável, tivesse tomado posse de cada fibra do seu ser. O pânico de André não era apenas pela agressão física que acabara de cometer, mas por uma percepção subconsciente de que o tabuleiro havia sido virado. O chão de mármore, que durante toda a sua existência fora a base firme de sua superioridade, parecia pela primeira vez uma crosta frágil sobre um abismo profundo. Dona Célia, que até segundos atrás destilava veneno e comandava o teatro com mão de ferro, percebeu que a sua orquestração havia perdido o ritmo. O olhar da sogra, antes predador, agora vacilava. Ela notou que o celular de um dos advogados da família, posicionado discretamente no canto da sala, começou a emitir um zumbido vibrante e incessante sobre a superfície de madeira. O homem de terno cinza, aquele que trouxera a pasta com o contrato de renúncia, parecia subitamente desconfortável. Ele tocou o dispositivo, leu uma mensagem curta e o seu rosto, que deveria manter a neutralidade profissional, empalideceu. O advogado se aproximou de André com passos rápidos, ignorando a etiqueta social, e sussurrou algo inaudível ao ouvido do herdeiro. André não respondeu. Ele apenas sentiu o sangue fugir de seu rosto, enquanto o ar na sala se tornava rarefeito, como se a mansão estivesse sendo lentamente despressurizada. Enquanto a família Vasconcelos ainda tentava processar a mudança de postura de Elisa e a estranha agitação dos seus consultores jurídicos, algo inusitado ocorreu fora das janelas blindadas. O som da chuva parecia ter ficado em segundo plano, abafado por uma vibração grave que subia do asfalto. 3 veículos pretos de marcas alemãs e blindagem de nível militar adentraram o portão da propriedade com a precisão de um comboio. Eles não pediram permissão, não pararam na guarita de segurança nem aguardaram a identificação padrão. O porteiro, um homem que conhecia as regras rígidas da mansão como a palma da própria mão, simplesmente ergueu a barreira e abriu o portão principal, a sua face demonstrando um terror reverencial que ninguém na mesa de jantar jamais vira antes. "O que é isso? Que tipo de palhaçada é essa?" perguntou Dona Célia, a voz perdendo a autoridade habitual, revelando o medo de quem entende que o seu território sagrado fora invadido por algo que ela não podia controlar. Ela caminhou até a janela, afastando levemente a cortina pesada. Ao ver os veículos alinhados diante da entrada de mármore, um calafrio percorreu a espinha da matriarca. Não eram apenas carros, eram extensões de um poder que ela reconhecia como superior ao seu. André, movido por um resto de instinto de defesa, tentou retomar a compostura, embora seus dedos tremessem de forma visível ao segurar o próprio celular. Deve ser um mal-entendido. Vou verificar quem é e exigir a retirada imediata desses veículos. Ele tentou dar um passo em direção ao hall, mas, para sua surpresa, o advogado da família se colocou à frente, com a expressão de quem já havia lido o destino final naquela tela que o assombrara minutos antes. "Senhor Vasconcelos, talvez seja prudente que o senhor não saia neste momento. As informações que acabaram de chegar sugerem que, bem, a situação em nossos escritórios está sofrendo uma intervenção." A palavra intervenção foi o prego final. Na sala de jantar, os telefones de outros parentes começaram a vibrar. Notificações de notícias urgentes, e-mails de sistemas corporativos bloqueados e alertas de auditorias internas começaram a surgir. André tentou abrir o aplicativo da empresa,
mas foi barrado por uma mensagem de erro que indicava a suspensão dos seus poderes administrativos. O Império Vasconcelos não estava caindo em um futuro distante. Ele estava sendo desmontado em tempo real, byte por byte, conta por conta. Elisa observava tudo com uma calma que, aos olhos da família, era quase desumana. Ela sabia que a mensagem enviada a Octávio Ferraz não era apenas um pedido de ajuda. Era o acionamento de um protocolo. Seu pai não reagia com gritos. Ele não enviava ameaças por redes sociais. Ele operava através de estruturas que sustentavam o mercado financeiro. E o Império Vasconcelos, em sua ganância cega, havia construído as suas fundações justamente sobre o solo que Octávio Ferraz administrava. Eles haviam se tornado, sem saber, dependentes do próprio homem que tentavam humilhar através de sua filha. "Por que você está tão calma?" perguntou André, a voz num sussurro entrecortado, finalmente olhando para Elisa não como um acessório, mas como um enigma aterrador. "Quem você é, Elisa? O que você fez?" Ela não respondeu à altura da pergunta, mas caminhou até a pasta de couro azul marinho, pegou o contrato de renúncia de direitos que eles tanto insistiram que ela assinasse e, sob o olhar estupefato de todos, rasgou-o ao meio com um movimento lento e deliberado. O som do papel sendo partido parecia, para os ouvidos dos Vasconcelos, o som de um pacto se desfazendo. "Eu sou a mulher que vocês escolheram humilhar, porque acharam que a minha gratidão era um refúgio seguro", ela disse, a voz ecoando pelas paredes da sala. "Vocês confundiram a minha escolha de silêncio com fraqueza. E agora vão descobrir que o silêncio também pode ser a marca que antecede a tempestade." Dona Célia tentou usar a última cartada, o desprezo arrogante. "Você não passa de uma oportunista que se escondeu atrás de uma fachada. Você acha que o seu paizinho vai vir aqui e nos dar um sermão? Isso é uma família tradicional, não uma empresa que se dobra por qualquer ameaça de falência." "A senhora continua errando, Dona Célia", respondeu Elisa, virando-se para encarar a sogra. "A senhora acha que o meu pai é um empresário que faz ameaças. Ele não faz, ele executa, e ele não se importa com a sua família tradicional. Ele só se importa com a proteção de quem vocês ousaram atacar." Nesse momento, a porta principal da mansão foi aberta sem o menor som de esforço. Não foi um arrombamento. Foi uma admissão de derrota do próprio sistema de segurança. O som de passos firmes, subindo as escadas de mármore do hall, preencheu a casa. Eram passos que não demonstravam pressa, nem raiva, nem hesitação. Eram passos de alguém que entrava em sua própria casa, ou pelo menos na casa onde ele sabia exatamente quanto valia cada tijolo. Miguel Arantes, o advogado que o Grupo Vasconcelos sempre temera encontrar em negociações de risco, entrou primeiro, segurando a pasta de couro que parecia conter o destino daquela noite. Atrás dele, Octávio Ferraz caminhava, observando o ambiente com o desdém de quem olha para uma peça de decoração barata que ele não encomendou. O pânico na sala de jantar atingiu o nível crítico. Os tios de André se levantaram tentando manter a compostura, mas seus corpos traíam o medo. André olhava para Octávio e, por um instante, o seu cérebro tentou desesperadamente negar a realidade. "Senhor Ferraz, não há necessidade disso. Podemos conversar, resolver internamente", tentou balbuciar o herdeiro, cujo tom de voz já não sustentava nenhuma autoridade. Octávio Ferraz parou a uma distância segura, mantendo uma expressão de tédio absoluto, como se estivesse diante de um espetáculo de marionetes com fios soltos. Ele não olhou para André, nem para Dona Célia, nem para a amante. O seu olhar percorreu os danos da mesa, o vinho derramado e a postura ferida da filha. Aquele instante de silêncio foi mais devastador do que qualquer grito. Ele se virou lentamente para Elisa. "Você está bem?" perguntou ele, ignorando completamente os convidados presentes, num gesto que reafirmava quem era a única prioridade no recinto. Elisa assentiu, com o rosto pálido, mas firme. "Estou bem, pai. A mensagem foi entregue." "Bom", disse Octávio, voltando-se para a mesa de jantar com uma frieza cortante. Ele finalmente fixou os olhos em André,
Um olhar que parecia carregar o peso de séculos de impérios corporativos que caíram porque seus líderes esqueceram de quem eram. Você acha que empurrou a minha filha, André. Mas, na verdade, você acabou de derrubar a última parede que protegia a sua família. O advogado Miguel abriu a pasta e, com gestos lentos e precisos, começou a distribuir cópias de documentos que pareciam emitir um brilho perigoso sob a luz do lustre. Não havia ameaças verbais. O que estava ali eram as provas da ruína, o mapeamento de cada desvio, cada dívida ocultada, cada mentira que, em poucas horas, deixaria de ser um segredo familiar para se tornar uma manchete de primeira página e uma prova criminal nos tribunais mais rigorosos do país. A tempestade havia chegado e a família Vasconcelos, com toda a sua tradição de fachada, não tinha nenhum abrigo onde se esconder. A sala de jantar da mansão Vasconcelos, um ambiente projetado para ostentar poder, agora parecia um cenário de tragédia grega. O pânico não era apenas uma emoção, era uma substância densa que tornava o ar irrespirável. A presença de Octávio Ferraz, o bilionário invisível que ditava os ritmos do mercado financeiro sem nunca ser fotografado, transformava o ambiente num tribunal de execução sumária. Ele não precisava gritar. A sua mera imobilidade exigia obediência. Ele caminhou lentamente em direção à cabeceira da mesa, o mesmo assento onde André tentara manter a sua fachada de imperador, e parou a poucos metros da filha. A atenção de Octávio ignorou por completo o marido traidor e a sogra histérica, focando-se apenas em Elisa. Você autorizou que eu entrasse na sua vida, Elisa. Agora, o custo da sua proteção será cobrado de quem ousou acreditar que poderia feri-la, murmurou Octávio, sua voz sendo um rosnado grave. Ele fez um gesto sutil para Miguel Arantes. O advogado, com a precisão de um cirurgião, colocou sobre a mesa uma série de documentos que continham carimbos oficiais e certificações digitais inquestionáveis. Eram relatórios de auditoria forense, registros de transferências bancárias suspeitas, contratos de fachada e provas irrefutáveis de como a família Vasconcelos vinha, há anos, manipulando balanços para manter o estilo de vida luxuoso enquanto o grupo estava tecnicamente falido. Dona Célia, que até minutos atrás comandava a humilhação, desabou em sua cadeira. O colar de esmeraldas parecia pesar toneladas em seu pescoço. Ela tentou balbuciar alguma defesa, mas as palavras eram inaudíveis, presas numa garganta seca pelo medo. André, por sua vez, tentava processar o absurdo da cena. Ele olhava para o sogro, o homem que ele sempre considerou um velho rabugento de sobrenome obscuro, e via agora o rosto de um titã que, na verdade, era o credor oculto de quase todas as empresas de sua família. O choque era paralisante. André não havia casado com uma moça simples e desamparada. Ele havia casado com o ponto de vulnerabilidade que agora o levaria à ruína total. Vocês confundiram bondade com ingenuidade, continuou Octávio, voltando-se finalmente para André. Acharam que Elisa era um troféu que podiam polir ou quebrar, conforme o capricho da sua mãe. Acharam que a herança dela seria um cheque em branco para cobrir a sua incompetência administrativa e a sua ganância desenfreada. Octávio caminhou ao redor da mesa. Cada passo dele soava como o bater de um martelo em um tribunal sem juízes. Miguel Arantes, por sua vez, começou a ditar os termos. O Grupo Vasconcelos não é mais de vocês. A partir deste minuto, as linhas de crédito foram executadas. A Ferraz Capital é agora a detentora majoritária de todas as ações ordinárias, dado o inadimplemento das garantias que a família ofereceu em acordos secretos que vocês sequer leram antes de assinar. O pânico de André transformou-se em uma fúria impotente. Ele se levantou batendo as mãos na mesa, tentando recuperar o papel de dono da casa, de dono do império. Isso é um golpe. Você não pode simplesmente entrar aqui com o seu advogado de aluguel e dizer que a empresa é sua. Eu sou o CEO, eu sou o herdeiro. Octávio deu uma risada curta, seca, sem qualquer humor. Era uma risada de quem assistia a um inseto lutando contra uma teia de aranha. Você é o que a gente decide que você deve ser, André. E hoje você é um réu em potencial. Miguel abriu a pasta
e retirou uma gravação de áudio, que começou a tocar no celular conectado a um sistema de som portátil. A voz de Dona Célia, nítida e cruel, ecoou pelo salão. Enquanto a moça acreditar que está sozinha, ela assina qualquer coisa para proteger o filho. Transforme a reputação dela em cinzas antes que a gravidez chegue ao termo. A gravação foi um soco no estômago de todos os presentes. Até mesmo os tios de André, que antes tentavam se posicionar como observadores neutros, levantaram-se, querendo se afastar do epicentro daquele desastre moral. A reputação da família estava sendo dissolvida publicamente, documento por documento, palavra por palavra. Elisa observava a cena, sentindo algo dentro de si se libertar. Não era apenas raiva ou sede de vingança, era a clareza de quem finalmente via as coisas como realmente eram. Ela olhou para a sua aliança sobre a toalha manchada de vinho, o símbolo de um amor que nunca foi real, e com um movimento firme a empurrou em direção a André. O seu império é feito de mentiras e o seu casamento é feito de desdém, André. Nenhuma dessas coisas me pertence mais. Nem o dinheiro, nem o sobrenome, nem a sua proteção fingida. O caos começou a se instalar. Os advogados dos Vasconcelos, que antes protegiam a família com fervor, agora começavam a recolher os seus papéis, percebendo que a situação era insustentável. A lealdade naquela mesa tinha preço e, aparentemente, a Ferraz Capital pagava muito mais. Dona Célia começou a ter uma crise de choro histérico, mas ninguém parecia disposto a confortá-la. A amante, sentada num canto, tentava ser invisível, mas o olhar frio de Miguel Arantes a encontrou. A senhorita Vanessa, suponho, a consultora de relações públicas. O seu histórico de movimentações financeiras ligadas a André Vasconcelos já foi enviado para o fisco. Sugiro que não saia da cidade. Elisa sentiu a mão do pai em seu ombro. Era um toque firme, protetor, mas desta vez ela não se sentiu uma criança sendo escondida. Ela se sentiu uma mulher que finalmente era ouvida. Octávio, porém, não estava lá para tomar decisões por ela. Ele estava ali para garantir que ninguém mais pudesse tomar decisões contra ela. Elisa, disse ele virando-se para a filha, eu garimpei as evidências e bloqueei os recursos, mas o julgamento sobre o futuro dessa gente é seu. O que você quer que façamos com o que restou deste grupo? A pergunta de Octávio foi um peso sobre os ombros de todos na sala. O futuro do grupo Vasconcelos, a mansão, as empresas, as participações acionárias, tudo agora dependia da vontade de Elisa. André olhou para ela, o medo brilhando em seus olhos suplicantes. Ele ainda acreditava que poderia apelar para o amor do passado. Mas o rosto de Elisa não mostrava hesitação. Ela olhou para a mesa, para os rostos que outrora a humilharam, e percebeu que o maior castigo não seria o exílio, mas a perda do que eles mais amavam, o controle e o status. Eu quero que toda a auditoria seja pública, ordenou Elisa, a voz agora firme, sem qualquer hesitação. Quero o afastamento imediato de toda a diretoria que participou do esquema de desvio e coação. E André, quero que você entenda, aqui e agora, que a sua relevância neste mundo terminou no instante em que você achou que o meu silêncio era uma oportunidade de me destruir. As palavras foram um golpe final. André sentiu que a terra, literalmente, o traía. O grupo que ele jurava gerir como um deus, agora seria destrinchado, investigado e possivelmente vendido em pedaços por uma equipe técnica que não tinha o menor interesse em sobrenomes antigos. Miguel Arantes começou a listar as medidas de proteção patrimonial para o bebê de Elisa, enquanto os tios de André, percebendo a derrocada definitiva, tentavam desesperadamente se desvincular das decisões da matriarca. Foi o caos organizado. A hierarquia que sempre pautou a família Vasconcelos havia colapsado. O poder outrora exercido através de jantares e exigências agora era ditado por cláusulas de contratos e auditorias de transparência. Elisa, sentada naquela mesa de carvalho, percebeu que a sua maior vitória não era a vingança contra a sogra ou o marido, mas a percepção de que nunca precisou deles para ser quem ela era,
Octávio acompanhou o desenrolar das ações de Miguel, mantendo o olhar sobre a filha. Ele via nela a mesma tenacidade que sua falecida esposa possuía. A capacidade de ser gentil sem ser fraca, de ser justa sem ser cruel. O confronto não terminaria ali. Haveria audiências, processos, a cobertura da imprensa e a reconstrução de uma vida que ela mal começara a viver como Elisa Ferraz. Mas pela primeira vez em meses, ela não sentia mais a pressão do vidro blindado da mansão. As janelas daquela sala pareciam agora apenas janelas comuns, olhando para uma cidade que não mais a aterrorizava. Dona Célia, numa última tentativa de recuperar o poder, levantou-se com a voz trêmula. Você está destruindo famílias. Você não tem o direito de fazer isso. Elisa levantou-se também, o rosto iluminado por uma calma que desarmava qualquer tentativa de vitimização. A senhora destruiu uma família no dia em que decidiu que o seu controle valia mais do que o respeito. Eu apenas estou devolvendo o cenário que vocês mesmos construíram. Cada erro, cada mentira, cada humilhação foi uma pedra que vocês mesmos colocaram nessa estrutura. Se o castelo está caindo, a culpa nunca foi do vento. Foi de quem construiu a base na areia. O ambiente tornou-se pesado. O advogado de defesa dos Vasconcelos tentou intervir novamente, mas Miguel o silenciou com um único olhar. Não havia mais margem para manobras legais. A estrutura de poder daquele grupo estava em frangalhos. André, com os ombros encolhidos, parecia ter envelhecido décadas em poucos minutos. Ele viu em Elisa não apenas a esposa que ele desprezou, mas a mulher que agora detinha as chaves de sua sobrevivência. E naquela sala, a guilhotina corporativa não esperava mais por autorização. Estava pronta para cair sobre tudo o que eles juravam ser eterno, provando que no mundo dos homens poderosos, a maior força é a verdade, e quando a verdade chega, ela não pede licença, ela apenas ocupa o espaço que antes era das mentiras. O colapso público e financeiro da família Vasconcelos não ocorreu com o estrondo dramático de uma explosão, mas com o som seco e definitivo de portas sendo trancadas e acessos bancários sendo cortados. O efeito dominó desencadeado pela Ferraz Capital foi implacável. À medida que as notícias sobre a auditoria independente e o bloqueio de ativos circulavam nos grupos fechados da elite paulistana, a aura de intocáveis dos Vasconcelos foi substituída por um isolamento tóxico. Em menos de 24 horas, a mansão que antes era o epicentro de festas exclusivas e jantares de negócios tornou-se um bunker de silêncio e pavor. A notícia de que a esposa humilde era, na verdade, a herdeira do homem que sustentava o grupo empresarial, espalhou-se pelos escritórios luxuosos da Faria Lima como um vírus letal, destruindo qualquer réstia de credibilidade que André ainda tentasse manter. Vanessa, a amante que outrora se sentia a rainha das festas e a futura senhora do império, foi a primeira a sentir o peso da realidade. Na manhã seguinte à revelação, enquanto tentava realizar compras de luxo em uma das boutiques mais exclusivas da rua Oscar Freire para comemorar a vitória que acreditava ser iminente, o seu cartão de crédito, ainda ligado à conta corporativa que o jurídico da Ferraz Capital acabara de congelar, foi recusado. O atendente, constrangido, devolveu o plástico para ela sob os olhares curiosos dos outros clientes. Vanessa não aceitou o erro. Ela exigiu falar com o gerente. Fez um escândalo digno de uma produção de teatro amador, alegando que se tratava de um erro sistêmico e que ela era uma convidada da família Vasconcelos. O gerente, porém, que já havia recebido a notificação interna sobre o bloqueio de todos os cartões vinculados ao grupo, foi frio. Sinto muito, senhora. O sistema é definitivo. Não há mais saldo. A humilhação foi pública e avassaladora. Vanessa saiu da loja, o rosto fervendo de ódio, e tentou ligar freneticamente para André. O celular dele, que antes atendia aos seus caprichos em qualquer horário, agora caía direto na caixa postal ou permanecia desligado. A amante percebeu, com um pavor primitivo e visceral, que o urso bilionário que ela tanto explorava não era nada além de uma fachada falida. Ela correu de volta para a mansão,
Mas ao chegar aos portões, foi barrada pelos seguranças que agora atendiam apenas às ordens diretas da nova gestão da Ferraz Capital. Eles não permitiram nem que ela se aproximasse da calçada privativa. A mulher que sonhava com iates em Mônaco agora estava parada sob um sol inclemente, abandonada pela própria ganância, sem dinheiro nem para o transporte de aplicativo de volta para o seu modesto apartamento alugado. Enquanto Vanessa vivia o seu pesadelo pessoal no exterior da mansão, dentro da propriedade, o cenário era de uma decadência rápida e sórdida. Dona Célia, isolada em seus aposentos, começou a telefonar para seus antigos aliados, colunistas sociais, investidores influentes e esposas de outros empresários poderosos. A sua intenção era clara: precisava desesperadamente construir uma narrativa onde Elisa era a grande vilã. Vocês não entendem. Ela é uma oportunista de marca maior, sibilava para o telefone com a voz embargada pelo desespero. Infiltrou-se na nossa família escondendo a identidade do pai, o Octávio Ferraz, para nos dar um golpe de mestre. Ela inventou tudo, até a agressão para destruir a reputação do André. Porém, a realidade foi muito mais cruel do que a sua capacidade de inventar mentiras. Dona Célia ligou para 3 grandes nomes da imprensa de negócios, na esperança de que algum deles publicasse a sua versão dos fatos. Em todos os casos, a resposta foi gélida. Sinto muito, Dona Célia, mas não temos interesse. Recebemos documentos oficiais e uma notificação de cease and desist, ordem de cessação e desistência, assinada pela Ferraz Capital. Se publicarmos qualquer linha difamatória sobre a senhora Elisa Ferraz, o nosso departamento jurídico informou que o processo será movido não só contra o jornal, mas contra a sua família pessoalmente, por difamação e obstrução de justiça. A matriarca, que sempre tratou a imprensa como sua ferramenta de autopromoção, viu o seu poder de influência ser cortado. Ela era agora uma pária, uma mulher perigosa que não podia mais ser citada, sob pena de destruição total daqueles que a apoiassem. André, trancado em seu escritório, assistia ao desmoronamento por meio da tela do seu laptop. Não havia mais reuniões, não havia mais café de negócios, nem jantares em restaurantes premiados. A sua lista de contatos, que antes parecia um guia de quem era quem no poder de São Paulo, agora continha apenas nomes que ignoravam suas tentativas de contato. O império dos Vasconcelos não era mais o seu império. Era uma entidade sob intervenção direta dos auditores enviados por Octávio Ferraz. A sua rotina de CEO ocupado havia sido substituída por horas intermináveis, sendo interrogado por contadores frios que exigiam explicação para cada centavo desviado dos últimos 5 anos. Ele começou a compreender que a sua liberdade estava pendurada por um fio muito fino. Se a auditoria encontrasse irregularidades criminais ainda maiores do que as já mapeadas, ele não perderia apenas a empresa, ele perderia a sua liberdade. O medo, que ele tanto impusera a Elisa durante meses, agora era o seu único companheiro constante. A mansão, antes um símbolo de status, tornou-se uma gaiola de vidro onde ele, a mãe e os tios eram vigiados. O pessoal de segurança, agora sob comando de Elisa, controlava estritamente quem entrava e quem saía, e o uso de recursos da casa estava racionado. A água das torneiras não parecia mais a mesma, o ar parecia mais denso, e a própria estrutura da casa parecia querer expulsá-los. Eles eram como ratos em um navio que finalmente começava a afundar, e a única coisa que podiam fazer era tentar não se afogar com os restos que ainda restavam. Vanessa, no desespero final de salvar a sua própria imagem, tentou publicar um texto em suas redes sociais, acusando Elisa de ter forjado a queda e de ser uma manipuladora que havia roubado o marido de uma família tradicional. Ela esperava uma onda de apoio de seus seguidores, mas o que recebeu foi uma enxurrada de críticas, denúncias e o bloqueio automático de suas contas pelo jurídico da Ferraz Capital. A exposição do vídeo, que Elisa ainda guardava como prova final, pairava sobre a cabeça de Vanessa como a espada de Damocles.
Ela percebeu finalmente que seu jogo de sedução e futilidade não era páreo para a estrutura legal e financeira que a herdeira dos Ferraz havia ativado. A amante, que antes se sentia vitoriosa ao humilhar a esposa, agora se via humilhada pelo próprio sistema que jurava servir. Enquanto os Vasconcelos e sua amante tentavam, de formas diferentes, lidar com a queda, Elisa observava de longe. Ela não precisava sair de casa, não precisava gritar, nem sequer precisava se encontrar com nenhum deles. O sistema que ela ativou, com o apoio de Miguel e a infraestrutura do pai, trabalhava com uma eficiência inumana. A justiça que ela buscava não era baseada em um acerto de contas físico, mas na aniquilação completa da capacidade daquela família de continuar a ferir outras pessoas. A estratégia de Elisa era a desmoralização total e o corte das fontes de poder. Sem o dinheiro da empresa, sem a blindagem da imprensa, sem a proteção do status social, os Vasconcelos eram apenas um punhado de pessoas medíocres que haviam passado a vida inteira acreditando que eram gigantes. O desespero da família Vasconcelos tomou um novo contorno quando os bancos credores, alertados pelas movimentações suspeitas apontadas pelos advogados de Elisa, começaram a exigir garantias pessoais e bloqueio de bens que excediam muito o patrimônio das empresas. A casa de praia, o iate da família, a coleção de carros de luxo que André tanto ostentava, tudo começou a ser listado para liquidação forçada. A matriarca, Dona Célia, viu seus bens de família serem penhorados para cobrir as dívidas que ela mesma havia incitado o filho a ignorar. O desmoronamento era total, público e irreversível. No fim daquele dia, quando a última notificação de despejo das propriedades secundárias chegou, o silêncio na mansão era absoluto. André não tinha mais voz, a mãe não tinha mais lágrimas, e a amante já havia partido para o esquecimento, banida do círculo que um dia almejou dominar. O rei Midas não havia transformado nada em ouro. Ele havia transformado tudo o que tocava em poeira e dívida. E do outro lado da cidade, em um ambiente seguro e iluminado, Elisa lia um livro, sentindo que pela primeira vez em anos ela era, de fato, a única dona de si mesma e de tudo o que o seu futuro, agora livre daquelas sombras, reservava. Ela não precisou destruir ninguém com as próprias mãos. Apenas permitiu que a verdade, enfim, fosse vista, e a verdade, quando revelada por completo, não deixa pedra sobre pedra. O ambiente na sala de reuniões do Conselho de Administração do Grupo Vasconcelos, situada no topo do arranha-céu mais imponente da Avenida Faria Lima, era cortante como vidro quebrado. O local, projetado para exalar poder e estabilidade, parecia agora um bunker em estado de sítio. A mesa de mogno maciço, outrora palco de deliberações de fortunas inimagináveis, estava ocupada por homens e mulheres cujas expressões variavam entre o pânico genuíno e a tentativa desesperada de manter uma postura profissional perante o desastre iminente. Nas cabeceiras, André e Dona Célia ocupavam os seus lugares de comando, mas a autoridade que os envolvia evaporara. Estavam visivelmente isolados, cercados por conselheiros minoritários e diretores que já trocavam olhares de negociação, procurando formas de se desvincular do naufrágio que se avizinhava. Às 10 horas em ponto, o som das portas de Carvalho se abrindo foi como um trovão num céu limpo. Miguel Arantes entrou primeiro, a postura de quem domina cada centímetro daquele espaço, seguido por uma equipe técnica que não deu bom dia, apenas começou a preparar os projetores. Logo atrás, Octávio Ferraz caminhou com a calma de um imperador. Mas não foi a entrada do magnata que paralisou a sala. Foi a presença de Elisa. Ela não vestia mais as roupas de maternidade simples que usava na mansão. Estava com um tailleur de alfaiataria impecável, em um tom profundo de azul marinho, que conferia à sua silhueta uma autoridade magnética. Ela caminhava com a cabeça erguida, o olhar fixo, não mais buscando a aprovação de ninguém, mas exigindo o devido reconhecimento do seu lugar. André tentou se levantar para protestar, talvez por puro reflexo de sua antiga arrogância, mas a sua própria voz falhou. Miguel Arantes não esperou.
Ele acionou o sistema e a tela de LED gigante cobriu a parede com gráficos financeiros que, por si sós, bastariam para levar qualquer um ali para o banco dos réus. Senhores, começou o advogado, sua voz ressoando com uma clareza absoluta. O Grupo Vasconcelos não enfrenta uma crise de mercado. Ele enfrenta o resultado de décadas de gestão predatória, fraudes fiscais sistemáticas e a utilização de garantias falsas. A Ferraz Capital, como detentora legal e inquestionável das dívidas executáveis deste grupo, assume hoje a tutela administrativa de todos os ativos. O silêncio na sala era tão denso que a respiração de André soava como um chiado metálico. Dona Célia tentou intervir, a voz trêmula de quem ainda lutava contra a realidade. Isso é um absurdo, uma armadilha armada por essa moça. Vocês não podem simplesmente tomar o nosso império. Octávio deu um passo à frente. O homem que raramente falava, agora usava o silêncio da sogra como sua arma principal. Ele não respondeu a ela. Ele apenas olhou para o conselho. O império de vocês nunca existiu. Era um castelo de vento construído com o meu capital e a inteligência da minha filha. O que vocês chamam de império é, na verdade, uma dívida que venceu. Elisa deu 2 passos à frente, parando no centro da mesa. Ela olhou para cada um dos presentes. Os tios de André, que outrora a chamaram de intrusa, agora baixavam a cabeça, evitando o confronto visual. Eu nunca entrei nesta família para tirar algo de vocês, começou ela, sua voz forte preenchendo cada canto do salão. Eu entrei acreditando que havia um homem de honra por trás da fachada. Descobri da forma mais dolorosa possível que a única coisa que vocês honram é a conta bancária. Durante meses, eu fui submetida a humilhações deliberadas, tentativas de coação psicológica e, finalmente, a uma agressão física que provou, sem margem para dúvidas, que a elegância de vocês não passa de verniz sobre um monstro. André trêmulo tentou uma última cartada, o desespero fazendo sua voz soar aguda. Elisa, pelo nosso filho, pense na nossa família. Eu erro como qualquer homem, mas podemos consertar isso. Elisa sorriu, um sorriso sem brilho, quase de piedade, e virou-se para ele. O nosso filho não é um Vasconcelos. Ele é uma pessoa, um ser humano que merece uma história onde o pai não é um covarde que precisa agredir mulheres para se sentir poderoso. O nosso filho terá o meu sobrenome, o nome da minha mãe, o nome da linhagem que realmente construiu tudo o que você achava que administrava. O advogado Miguel Arantes, sem perder tempo, deslizou o contrato de dissolução societária e renúncia total sobre a mesa. André e Dona Célia, vocês têm 2 opções. Assinam agora a renúncia irrevogável de todos os cargos, a transferência total de ações e a confissão de dívidas e agressão, ou eu apresento neste exato momento, aos conselheiros e à Polícia Federal que aguarda lá fora, a gravação daquela noite na sala de jantar e os relatórios completos da auditoria que provam o desvio de verbas. O ar na sala parecia ter sido drenado. A gravação. Eles haviam esquecido que a câmera de segurança da mansão não era apenas um acessório. Aquele era o cheque-mate que eles jamais previram. Dona Célia, ao ouvir sobre a gravação, perdeu toda a força. O rosto que antes ditava ordens, agora era a imagem do desamparo. André olhou para o advogado, para o sogro bilionário, para a esposa que ele tentara apagar da própria vida, e viu o fim. Não havia mais margem, não havia advogados caros capazes de mudar a física daquela queda. O conselheiro independente da empresa pediu a palavra. Dada a gravidade dos documentos apresentados e a confirmação de conduta criminosa contra a acionista majoritária, o Conselho delibera pelo afastamento imediato e permanente de André Vasconcelos e Célia Vasconcelos. Não há voto vencido aqui. A votação foi unânime. A guilhotina corporativa não apenas caiu, ela limpou a mesa. André ainda tentou balbuciar um protesto, mas um dos seguranças de Octávio se aproximou, o gesto sendo o aviso final de que o tempo de negociações havia acabado. Eles não eram mais donos de nada ali, nem da empresa, nem do destino, nem do próprio sobrenome que tanto idolatravam. A sala de reuniões, que outrora parecia o centro do mundo, tornou-se o palco da maior derrota de suas vidas.
E, para Elisa, ver cada um deles sendo destituído do poder que usaram para tentar oprimi-la foi o fechamento de um ciclo que ela sabia que precisava ocorrer. Não por vingança, mas pela necessidade urgente de limpar o solo onde o seu filho cresceria. Ela olhou para o relógio na parede e percebeu que em pouco mais de 1 hora a sua vida havia sido desmantelada e reconstruída. Miguel, ela disse, sem desviar o olhar dos derrotados, garanta que o processo de separação corra como o planejado e que nenhuma cláusula de proteção ao Gabriel seja contestada. Eu não quero mais 1 minuto da história deles na minha. Octávio colocou a mão sobre o ombro da filha. Ele não sorria, mas o orgulho em seu olhar era evidente. Ele via ali uma mulher que superara a sua própria proteção para se tornar dona da sua própria justiça. A saída da sala foi em silêncio. Eles deixaram os Vasconcelos sentados na mesa de mogno que já não lhes pertencia, cercados por papéis que eram a prova de sua ganância, enquanto a empresa, o legado e a própria mansão onde tudo aconteceu agora respondiam a uma nova liderança. A guilhotina não apenas cortou o poder deles, ela também cortou os laços invisíveis que prendiam Elisa àquele passado de mentiras. Na descida do elevador, Miguel Arantes finalmente permitiu-se uma pergunta. Você sente alguma satisfação, Elisa? Elisa olhou para o reflexo no vidro espelhado. Satisfação é para quem ainda acha que eles têm algum peso, Miguel. Eu apenas sinto alívio por ter removido o peso de uma mentira que não era minha. Quando as portas se abriram no térreo, a multidão de jornalistas aguardava ávida por notícias, mas a equipe de segurança de Octávio manteve a barreira de forma que eles saíram sem dar uma única declaração pública. O silêncio, de novo, era a sua arma. Eles entraram no carro deixando para trás o arranha-céu que servira de palco para a queda mais humilhante da alta sociedade paulistana em décadas. A jornada não tinha acabado, mas o fardo de ser alguém que precisava se diminuir havia sido deixado naquele conselho. A nova liderança do grupo exigiria muito, mas pela primeira vez, Elisa não estava sendo liderada por ninguém. Ela era o início e o fim de tudo o que viria a seguir. O colapso absoluto da família Vasconcelos não se encerrou com o fechamento das portas da sala de reuniões. A ruína deles transformou-se em uma lenta, insuportável e silenciosa decomposição social. Sem o aporte financeiro da Ferraz Capital e sob o peso de investigações federais que não paravam de revelar novos tentáculos de corrupção, o império que André jurava gerir como um deus deitado sobre o trono de ouro desintegrou-se como poeira ao vento. As propriedades foram a leilão, os carros de luxo foram apreendidos por oficiais de justiça e o sobrenome Vasconcelos, que por décadas foi sinônimo de poder e exclusividade em São Paulo, tornou-se, ironicamente, o alvo preferencial de piadas amargas em jantares da alta elite. O castelo de cartas havia colapsado não por um sopro, mas pela própria podridão dos alicerces. Dona Célia, outrora a matriarca temida e invejada, viu a sua vida restringir-se a um apartamento minúsculo na periferia, onde as esmeraldas foram substituídas por contas atrasadas de luz e o desprezo que ela espalhou retornou-lhe como um bumerangue através de um isolamento total. Ninguém atendia suas ligações, ninguém a convidava para chás beneficentes. O seu orgulho, a sua única e última propriedade, tornou-se a sua própria cela. André, por sua vez, experimentou a amargura da invisibilidade. O homem que forçava a esposa grávida a abaixar a cabeça agora submetia-se a entrevistas de emprego para cargos subalternos, sendo rejeitado por recrutadores que conheciam bem a sua trajetória de fraude e covardia. O falso rei, da Faria Lima, foi reduzido à condição de um homem que precisava contar moedas para pegar um transporte público lotado, um destino que ele próprio considerava o pior dos infernos, mas que era, na verdade, apenas o reflexo do seu caráter esvaziado. Enquanto os escombros da família Vasconcelos eram varridos pela história, Elisa Ferraz florescia sob a luz dourada de uma vida que ela mesma construiu. O nascimento do seu filho, Gabriel, em uma manhã serena, marcou o início de uma nova era. Não houve sogras venenosas tecendo comentários maldosos no hospital, nem maridos negligentes olhando impacientes para o relógio do celular.
Quando o choro forte e cheio de vida de Gabriel ecoou pelo quarto, Elisa chorou intensamente, não de tristeza, mas de uma alegria purificadora. Octávio Ferraz, o titã implacável e frio que fazia grandes banqueiros tremerem, segurou o seu neto recém-nascido, com mãos que tremiam de pura emoção, percebendo que a sua verdadeira vitória não estava nos balanços financeiros, mas na preservação da dignidade da sua filha. 3 anos se passaram, e o Instituto Helena Ferraz, fundado por Elisa em memória de sua mãe, tornou-se uma referência nacional de apoio jurídico e psicológico para mulheres em situação de vulnerabilidade financeira e violência doméstica. O Instituto não era uma fachada de caridade para a dedução fiscal, era uma fortaleza de justiça. Lá, Elisa não aparecia como a bilionária intocável, mas como uma mulher que sabia exatamente o peso de cada lágrima. O seu trabalho com advogadas, psicólogas e assistentes sociais transformou centenas de vidas. Quando ela subia ao palco para discursar nas assembleias do Instituto, não falava como quem sofreu, mas como quem triunfou ao entender que o seu valor nunca dependeu do que André ou a mãe dele pensavam. Ela era dona do seu próprio destino. O amor, que antes fora uma armadilha, redimiu-se através de Miguel Arantes. Miguel nunca forçou uma aproximação. Nunca exigiu gratidão e nunca confundiu proteção com posse. O relacionamento deles nasceu da admiração mútua, florescendo após o turbilhão daquela guerra corporativa. Em uma tarde de sábado, ensolarada e calma, Elisa observava Gabriel brincar de carrinho de madeira na varanda do seu novo apartamento. Um lugar iluminado, com janelas largas e plantas que ela mesma escolhia, longe de qualquer luxo ostensivo que pudesse sufocá-la. Miguel aproximou-se por trás, envolvendo-a em um abraço respeitoso e quente. Ali, longe das mentiras dos Vasconcelos e do caos do mercado financeiro, eles construíram uma família baseada na verdade. Não havia segredos, não havia contratos de renúncia, não havia medo. André, após anos de ostracismo, obteve autorização para visitas supervisionadas a Gabriel. O encontro, mediado pela justiça, era um reflexo da distância abismal entre o passado e o presente. André, com os cabelos um pouco mais grisalhos e uma postura derrotada, tentava brincar com o filho, mas o menino, cercado por toda a verdade e pelo amor equilibrado de Elisa, via André apenas como um visitante distante. André tentou, por breves momentos, olhar para Elisa com arrependimento, buscando algum vestígio da esposa que um dia ele dominou, mas o que encontrou foi um muro de serenidade inabalável. Ele percebeu tarde demais que nunca fora o protagonista da vida de Elisa, apenas um capítulo que ela escolheu fechar. A paternidade de André era agora um exercício de responsabilidade que ele ainda estava aprendendo a honrar, mas que nunca, em tempo algum, devolveria a ele o status de um homem que podia comandar o destino de Elisa. A vitória de Elisa não foi ver a queda deles, embora isso tenha ocorrido como uma consequência natural da gravidade dos seus atos. A sua verdadeira vitória foi o ato diário de acordar e sentir que nenhum cômodo da sua casa exigia o seu silêncio, que nenhuma voz ao seu redor tentava anular a sua vontade e que o seu filho estava crescendo em um ambiente onde o respeito era a base fundamental de todas as interações. Ela havia provado para si mesma e para todos os que tentaram oprimi-la que uma mulher não precisa de um sobrenome herdado para ser poderosa, nem de um marido rico para ser feliz. O seu poder era a sua própria consciência. A sua felicidade era a ausência total de medo. Ao entardecer, quando a metrópole de São Paulo se acendia em 1000 luzes douradas diante de sua varanda, Elisa segurou a pequena mão de Gabriel e pensou na trajetória que a trouxera até ali. Ela não se arrependia do casamento, pois foi nele que ela descobriu do que era capaz quando colocada no limite. Ela não se arrependia de ter se casado por amor, pois foi a busca por esse amor que a obrigou a encontrar a sua própria força. Ela não era mais a menina que se escondia sob uma fachada. Era Elisa Ferraz, uma mulher que não precisava mais de espelhos de luxo para saber exatamente quem via refletida neles. O ciclo estava fechado. O passado estava enterrado.
E pela primeira vez em toda a sua vida, o futuro não era apenas uma possibilidade. Era uma página em branco que ela, e apenas ela, escreveria com a tinta da sua própria liberdade. Chegamos ao fim de mais uma saga inesquecível aqui no canal, onde o drama, a superação e a justiça se encontraram de forma implacável. Esta história sobre a queda da arrogância e o renascimento de Elisa nos deixa uma reflexão profunda. O respeito não é negociável e a dignidade humana não tem preço que qualquer império possa pagar. O destino de André e de sua família é um lembrete vivo de que o castelo de cartas construído sobre o desprezo dos outros não resiste ao primeiro vento de verdade. Se você acompanhou essa emocionante jornada de libertação até o final, não saia daqui sem deixar a sua marca. Inscreva-se no canal agora mesmo, ative o sininho e deixe aquele super like que fortalece demais o nosso trabalho. E claro, a pergunta que não quer calar. O que você achou do desfecho dos Vasconcelos? Eles receberam exatamente o que mereciam? Você já viveu ou presenciou alguma história onde alguém que se achava intocável acabou provando do seu próprio veneno? Comente aqui embaixo, pois eu quero saber a sua opinião sobre esse final épico. Obrigado por estar comigo em mais essa produção e até a próxima história.